Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de desenho geométrico e nessa semana vamos estudar os elementos de um triângulo. Antes de começarmos, vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar que você mora em um sítio e nesse sítio tem 3 casas, A, B e C. Você quer colocar uma antena com um roteador de modo que a distância do roteador para as 3 casas seja a mesma. Veja que eu posso deslocar o roteador e as distâncias ficam próximas, mas não fica igual. Em momento algum eu consigo fazer ficar igual. Vamos imaginar a seguinte situação. Construa um triângulo com os vértices nas 3 casas. Nesse triângulo, eu vou traçar 3 retas mediatrizes. O que é uma mediatriz? É uma reta que tem um ponto em comum com esse segmento AB. E esse ponto é exatamente o ponto médio, que está na metade do caminho entre as casas A e B, uma mediatriz entre as casas B e C e outra mediatriz entre as casas A e C. Note que as 3 retas encontram-se em um ponto. Esse ponto, que eu chamei de D, é onde deve ficar o seu roteador. Por quê? Se eu fizer uma circunferência de centro no roteador, os pontos A, B e C estão sob a circunferência. Então, essa distância de D até A, de D até B e de D até C é a mesma. Posso modificar a posição de qualquer casa, que a distância se mantém sempre a mesma. J, K, I. A distância é sempre a mesma. E note que esse ponto ele pode estar também fora do triângulo. A distância continua sendo igual. Essa é só uma das particularidades do triângulo e que podem ser utilizados em diversas aplicações. Para essa semana, eu sugiro que vocês façam a leitura do livro didático das páginas 74 até a página 79. E também façam as atividades da página 79. Primeiro elemento que a gente vai estudar do triângulo é a altura do triângulo. A altura de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao lado oposto. Só que essa reta tem uma característica. Ela forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto ao vértice. Então, essa reta de A até esse lado forma um ângulo de 90 graus. Essa reta de B até o lado oposto também forma um ângulo de 90 graus. E de C até o lado oposto também forma um ângulo de 90 graus. Essas 3 retas encontram-se em um ponto no triângulo, que é chamado de
ortocentro. A mediana de um triângulo. O que é a mediana? É uma reta que vai de um vértice A até o ponto médio do lado seguinte. O que é o ponto médio? Significa que a distância de B até M e de C até M é a mesma. Por isso, eu falo que isto aqui é o ponto médio. Divide esse lado em duas partes iguais. Então, eu tenho também a mediana, que vai de B ao ponto médio do outro lado, AC, e a mediana que vai de C até o outro lado, BA. Note também que as medianas se encontram em um ponto, que é chamado baricentro. A bissetriz de um triângulo. Nós já vimos em aulas anteriores que bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Então, num triângulo, nós temos três bissetrizes. A bissetriz do lado referente ao lado do vértice A em relação ao lado BC, ela divide o ângulo em duas partes iguais, mas não necessariamente divide o lado oposto em duas partes iguais. Não confunda. Então, no triângulo aqui, ABC, nós temos também três bissetrizes. A bissetriz do vértice A em relação a BC, a bissetriz do vértice B em relação a AC e a bissetriz do vértice C em relação a BA. Note que as bissetrizes também se encontram em um ponto. Esse ponto é chamado de incentro. Temos também a mediatriz, que nós já falamos no exemplo inicial da aula. A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de cada um dos lados do triângulo. Essa reta se encontra em um ponto, que nós chamamos de circuncentro. Por que circuncentro? Porque toda circunferência com centro em C sempre passa pelos três vértices do triângulo. Vamos a alguns exemplos de aplicação para esses conteúdos. Primeiro exemplo. No triângulo ABC, o segmento AD é bissetriz do ângulo A. Calcule as medidas dos ângulos BAD, que eu vou chamar de X, e CAD, que eu vou chamar de Y. Primeira coisa, precisamos saber o quê? A medida do ângulo A. Nós já sabemos que a reta, o segmento AD, é bissetriz do ângulo A. Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, para a primeira coisa, A mais o ângulo B de 45 graus mais o ângulo C de 65 graus é igual a 180. Vimos em aulas anteriores que a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180. Continuando. O ângulo A mais 45 com 65, 110 graus, é igual a 180. Então, o ângulo A vai ser igual a 180 graus menos 110 graus, que dá 70 graus. Se o ângulo A mede 70 graus e o segmento AD é bissetriz desse ângulo,
Significa que divide o ângulo de 70 graus em duas partes iguais. Então, x vai ser igual a y, que é 70 graus dividido por 2, que dá 35 graus. No segundo exemplo, temos mais um triângulo, RST. No triângulo RST, o segmento RH é uma altura e o segmento SB é uma bissetriz. Determine o ângulo SBT, então eu quero esse ângulo, que eu vou chamar de X, sabendo que SRH mede 30 graus e RTS, esse outro ângulo, mede 40 graus. O que a gente precisa fazer para poder descobrir essa medida de x? Primeira coisa, sabemos que SB é uma bissetriz, ou seja, divide esse ângulo em duas partes iguais. Sabemos que RH é a altura do triângulo, ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então eu consigo calcular a medida desse ângulo. Então eu vou falar o ângulo S mais 30 graus mais 90 graus é igual a 180 graus. Estou considerando o triângulo SHR. Então, o ângulo S vai ser mais 30 com 90, 120 graus, é igual a 180 graus. S é igual a 180 graus menos 120. S é igual a 60 graus. Se esse ângulo tem 60 graus e essa reta é bissetriz desse ângulo, dividiu ele em dois ângulos de 30 graus. Agora vamos considerar o triângulo SBT. No triângulo SBT, nós temos que x mais 30 graus mais 40 graus é igual a 180. X mais 30 mais 40, 70 graus, que dá 180. Então, a medida do ângulo X é 180 menos 70. Logo, o ângulo X tem 110 graus. Espero que vocês tenham entendido. Tenham uma boa semana de estudos e até a próxima.